Imagina que você é um fazendeiro nos anos 1800, aí entre 1800 e 1900, e você está trabalhando na sua fazenda em um lugar aleatório. Pode ser qualquer lugar do mundo. Você tá ali de boa, trabalhando, você consegue ali uma renda tranquila, você vive muito bem, você consegue pagar suas contas, você consegue comer, você não tem problemas financeiros. Você tá de boa com o nível da sua fazenda, você tá ali plantando bem o que você quer, tá indo com os seus próprios passos, talvez meio devagarinho, mas não importa, você tá caminhando bem e tá tudo muito legal. Você não sabe que a 1.500 quilômetros de você tem uma outra fazenda de um cara que também tá, que nem você, trabalhando com fazendas, né, com colheita. Só que ele tá, tipo, indo muito bem, assim, a fazenda dele não para de crescer. A cada coisa nova que ele cria ali na fazenda, a coisa aumenta mais e mais e mais, e aumenta e aumenta. E ele tá, nossa, nadando em dinheiro e tá, assim, super satisfeito, assim, se sentindo o top do talento de fazenda. Mas você que tá na sua fazenda lá de boa, não sabe disso. Você não sabe disso, isso não te afeta. Você lê no jornal, eventualmente, sucessos de fazendas, né? Talvez aí um por dia você acaba vendo e fica de boa com isso. Isso não vai evocar inveja em você, isso não te faz um sentimento de impostor, de você não é um fazendeiro de verdade, porque olha só como essas estão muito melhores do que você. Isso não acaba não te afetando, porque você vê poucas vezes. Então, você vive a sua vida, e você vive a sua vida inteira como um fazendeiro não necessariamente mediano, mas de sucesso pra você, né? Um sucesso bom pra você. E é isso, você morreu feliz sendo um fazendeiro a sua vida inteira, sem precisar ter tido muito crescimento, sem precisar ter nada muito assim, uau, você conseguiu viver muito feliz com isso. O que eu tô querendo fazer aqui, cara? Fazer um paralelo com como as coisas são diferentes, né? Como as coisas eram diferentes do que são hoje, e de que hoje você se sentir um impostor ou sentir até um pouco de inveja quando você vê trabalhos de outras pessoas, acaba sendo uma causa, uma consequência, na real, de como as coisas estão agora. Por exemplo, você tem acesso aqui a esse meu vídeo, que inclusive pode ser visto como um podcast, pode ser ouvido como um podcast. Se você quiser, você pode deixar essa aba num cantinho aí, ficar só ouvindo e fazer outra coisa enquanto isso, beleza? Porque o conteúdo aqui é só eu falando mesmo, nada que você vai ter problemas se não assistir, né? Então fica tranquilo para ouvir como um podcast. Você tem acesso a esse meu vídeo, você tem acesso ao YouTube, que todo dia tem devlogs, conteúdos de pessoas fazendo jogos, conteúdos de pessoas mostrando os seus progressos, os seus avanços, e muitos avanços incríveis, assim, coisas incríveis que estão fazendo nos seus jogos. Você tem o Instagram, TikTok, você tem tudo que é rede social, contato com pessoas do Brasil, da sua cidade, de todas essas cidades do Brasil e também do mundo, e você pode ver tudo que elas estão fazendo, basicamente. Se as pessoas postarem muito, né, você pode ver tudo que elas estão fazendo, tudo que elas estão progredindo. E o que acontece, cara, se você é uma pessoa meio encavernada, apesar de eu ter um canal no YouTube, apesar de eu acabar sendo público por conta disso, né, por eu mostrar minha cara e tudo, eu me considero uma pessoa um pouco encavernada, porque eu não sou muito extrovertido e eu me canso muito se eu ficar postando direto. Então, por isso que aqui você vê umas pausas, né? Tipo segunda, aí pausa terça, aí tem quarta, aí quarta, aí quinta tem um vídeo ou podcast que eu já gravei outro dia, porque eu tenho uma pausa aí pra falar sobre as minhas coisas. Eu não sou muito assim, apesar de parecer por eu ter um canal no YouTube, eu não sou tão assim de divulgar as coisas que eu faço. Tanto que você vê que ferramentas tipo stories do Instagram, que são perfeitas pra isso, eu acabo não usando tanto, porque é um tipo de coisa que me cansa. Pessoas assim, que nem eu, que eu penso que muitas pessoas são assim, ou até quem não é também, pode passar por isso, pode se sentir às vezes um impostor. O que é assistir um impostor? É pensar assim, eu sou mesmo um desenvolvedor de jogos? Será que... olha só o meu jogo em comparação a esse outro aí que eu vi no story do colega, ou que eu vi o vídeo no YouTube daquele devlog aleatório da pessoa que eu nem conheço e não afeta a minha vida. Será que eu posso me chamar de desenvolvedor de jogos, sendo que isso existe?
um jogo tão incrível como esse em comparação ao meu existe e eu posso me chamar de game dev mesmo assim. Isso é um impostor, sabe? É se sentir, será que eu sou assim bom como eu penso ou assim bom como algumas pessoas disseram? Né? Será que eu tenho o direito de publicar um jogo e receber por isso e poder ter uma renda, trabalhar com jogos? Isso que é um impostor, é tu se sentir desmerecedor. E isso costuma acontecer por comparação com outras pessoas. Costuma acontecer por causa disso. E também de você se sentir menos, né? Você sentir uma certa inveja, mas uma inveja, tipo assim... Até meio que eu queria ser bom que nem esse cara, sabe? Tu vê assim, eu queria ser bom que nem esse cara. Às vezes até por razões assim que não fazem o menor sentido. Tipo assim, tem ali um jogo super 3Dzão, maneiro, com sombreamento incrível, papá, o jogo feito por uma pessoa só. E você ficou, nossa senhora, o cara sozinho fazendo jogo assim. E eu aqui fazendo jogo em pixel art, sabe? Essa comparação tóxica que você faz. Às vezes você tá até meio que uma invejinha sendo colocada aí, mas é mais usada contra você, né, do que contra a outra pessoa. A inveja costuma ser mais sempre assim, né, contra você mesmo do que contra outra pessoa. Então, esse é o tema do vídeo de hoje, cara. Eu quero falar sobre comparação que você tem com outras pessoas, com outros desenvolvedores, com outros jogos, e como isso pode te atrapalhar muito e como isso pode ser muito tóxico para você, para o seu progresso, e como você pode tentar evitar isso. Eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta, eu não sei a forma perfeita de você resolver problemas psicológicos, mas eu sou desenvolvedor de jogos há bastante tempo e eu já lido com redes sociais há bastante tempo por conta disso também, por conta de ter canal no YouTube, e já passei sim por isso de comparação e de me reduzir por comparação a outras pessoas, que podem ser pessoas próximas de mim ou pessoas até distantes, pessoas de outros países com jogos aí que que levaram 10 anos pra ser feito. Eu vou lá e comparo com o meu, que eu levei 6 meses pra fazer. Sabe, um monte de coisa que não faz o menor sentido, e a comparação costuma ser assim, costuma ser uma coisa totalmente sem sentido e que só serve pra te intoxicar. Mas começando aqui, tem um lado bom, tem a comparação que é boa, que é a inspiração. Então, eu já fiz um podcast aqui no canal sobre isso, um podcast que acho que o tema é como se inspirar em outros jogos ou em outros desenvolvedores. E a inspiração é uma coisa que você faz ativamente, não acontece tão passivo quanto essa comparação tóxica. O que costuma ser mais passivo é a comparação tóxica do usar o outro para se diminuir. Enquanto a inspiração é tipo assim, você tá assistindo conteúdo que ele já é com esse propósito inspirador, né? Tipo, mostrando mais ou menos como tal pessoa conseguiu tal coisa e como você pode fazer o mesmo. Né? Esse é o ponto da inspiração, é você se basear nos passos de outra pessoa para trazer para os seus próprios e coisas que você já fez, ou mudar o que você já fez, ou fazer coisas diferentes para você evoluir mais usando outra pessoa como base. Isso é ótimo, a gente tem que fazer isso o tempo todo, né? Porque já pensou, se cada pessoa que começasse a criar jogos começasse do zero, sem usar outros feedbacks, os outros conhecimentos de outras pessoas para conseguir subir mais rápido, né? Muito melhor você aproveitar o que os outros têm a dizer, o que os outros têm a compartilhar, e se inspirar nos conteúdos e nas trajetórias de outras pessoas para você seguir a sua própria. Então, eu fiz muito isso. Eu criei um canal no YouTube para ensinar outras pessoas como criar jogos, por inspiração do criador de Crypt of the Necrodancer, um jogo independente que eu não sei se eu vi um post no Twitter ou se eu vi algum vídeo dele, alguma palestra que ele fez, se eu não me engano, faz muito tempo já, que ele falou que ele teve um fórum de programação para ajudar os outros com os problemas da programação delas, né? Então o pessoal ia nesse fórum e postava problemas que elas tiveram com alguma coisa que elas estavam programando, e ele ia lá e respondia, tentava solucionar com as pessoas para que ele aprendesse
mais também, porque você receber um problema de outra pessoa é um input que você talvez nunca tivesse antes, com um jogo seu próprio, e isso pode ajudar você a evoluir como programador. Então, com essa mesma ideia, eu pensei, vou fazer isso com o YouTube, fazer tutoriais ensinando coisas que eu estou querendo aprender, então eu vou me propor, vou fazer esse conteúdo porque eu quero aprender isso. Aí eu vou lá, faço o conteúdo, gravo o vídeo, me explico bem, me esforço para explicar bem, porque isso gera, então, bastante trabalho mental meu sobre aquele conteúdo, e assim, então, eu consigo aprender. Me inspirei na trajetória dele. Eu consegui ser ativo sobre isso e não fui toxicamente passivo. Tipo assim, nossa, esse cara aí fez um fórum pra resolver bug dos outros. Meu Deus, eu queria ter essa energia pra fazer isso. Ai, que coisa, cara. Às vezes a comparação acaba virando um draminha também, né? É bem comum fazer isso mesmo. Mas você viu, a inspiração, ela precisa de adaptação, muitas vezes, né? Você viu que eu vi esse lance aí do fórum do cara e adaptei pra minha situação pro YouTube. Por quê? Porque eu, aos 13 anos, tive um canal no YouTube de gameplay. Que inclusive esse canal todos os vídeos estão privados contra a minha vontade, tá? Então, se você quisesse ver esse conteúdo, infelizmente não dá mais, eu não posso mais ver também. É um saco, mas enfim. Eu tive essa experiência com o YouTube e isso me gerou uma coisa boa com o YouTube, assim. Eu gosto de gravar conteúdo, gravar vídeo, então eu já tinha esse input na cabeça. Eu não teria essa vontade de fazer um fórum, porque eu não gosto muito de escrever. Escrever é uma coisa que me cansa um pouco, por isso que eu não gravo vídeos com roteiro, eu gravo vídeos com pauta, né? Assim, eu tenho um tema pra gravar o vídeo, eu penso muito ao longo de alguns dias, ou ao longo de alguns banhos, né, sobre esse conteúdo. Por exemplo, esse vídeo agora, esse podcast, eu já pensei nisso há uns 3 dias, sempre que tem um espacinho mental, minha cabeça começa a pensar sobre esse conteúdo aqui. Mas se eu tivesse que escrever o roteiro, eu ia ficar, ai, cara, escrever tudo isso, o vídeo vai ter 50 minutos, eu vou escrever todo o conteúdo, meu Deus do céu. Uma coisa que me cansa. Então, eu não teria um fórum. Então, eu peguei o cara como inspiração e adaptei para a minha situação. YouTube, gravar conteúdo, tutorial também é uma coisa que faz sentido pra mim, porque eu gosto muito de explicar coisas. Eu gosto muito do processo de uma pessoa não sabe algo, eu me intrometo e explico esse algo e pronto, a pessoa agora ela sabe esse algo e eu pude aí agir de intermediário e pude ajudar. É uma coisa que eu tenho desde a escola. Eu gostava de ser aquela pessoa que aprende a matéria rápido e depois gosta de tirar dúvidas dos colegas que vão perguntar. Eu gostava muito disso e acabou que isso ajudou também a tornar o canal possível. Você viu, inspiração até da escola, né? Mas, enfim, eu não fiz igual ele. Eu poderia ter feito igual. Né? Você viu um cara que tem um canal no YouTube de tutoriais e você quer fazer também tutoriais? Agora que a gente fala tutoriais, cara. Que coisa. Você pode fazer um canal também, né? Não é, você tá copiando ele. Não, você se inspirou também. A inspiração vai ser adaptada nesse caso, porque o seu canal vai ter o seu jeito. Seu canal não vai ser igual, vai ser idêntico. Uma cópia é se você começar a dar Ctrl+C, Ctrl+V nos vídeos, nos roteiros dos vídeos e fazer um conteúdo idêntico ao dessa pessoa. Aí é cópia. Inspiração é você ver uma coisa e pensar como que você poderia fazer também, ou fazer diferente e fazer essa coisa. Isso, claro, em ações grandes, tipo assim, fazer um canal, fazer um jogo, começar um projeto. Mas em relação a mecânicas de jogo, parte visual, isso também é muito forte. Você pode pegar aí um emaranhado de jogos que você gosta e fazer uma arte inspirada neles. Por exemplo, no meu jogo agora, que é um jogo de plataforma que eu tô fazendo, não vou falar muito sobre ele ainda porque vou esperar a hora certa. Se eu tiver falado algo sobre isso, lembrar, eu vou colocar um vídeo aqui no card pra mostrar um vídeo falando mais sobre isso. Mas vai ter um cenário inspirado em Shin Megami Tensei 5, que é um RPG, um JRPG, né, um RPG japonês de turnos, feito pela equipe que fez o Persona. E assim, não tem nada a ver com plataforma, mas eu vou pegar uma inspiração visual desse cenário particular que é bem legal. A Fairy Village, a Vila das Fadas, eu acho muito... Tem uma música muito
E tem um ambiente, assim, pacífico. Eu achei muito bonito aquilo. Uma floresta meio azulada, assim. E eu vou usar de inspiração, passar pro artista pra gente fazer um cenário, um mundo desse meu jogo de plataforma inspirado nesse mundo. Você viu, inspiração visual de um jogo que não é do gênero do meu jogo. E também é um jogo AAA que a gente vai passar pra pixel art, né? Um jogo que é 3D, vamos passar pra visual pixel art. Plausível pra caramba, cara. A inspiração é isso, é você moldar vários conteúdos em uma coisa só. E um exemplo também é o Rift Raccoon, que tem o teletransporte. O teletransporte do meu jogo é meio que uma mistura entre o Dash de Celeste e o teletransporte da Tracer de Overwatch. Porque eu gosto muito de Overwatch, eu joguei bastante já Overwatch 1, na época que ele tava no ar, né? Tô jogando Overwatch 2 agora, infelizmente com todo tipo de monetização bizarra que o jogo tem, mas enfim, eu não tô pagando nada pelo jogo, tô só jogando à vontade ali, aproveitando as skins que eu já tenho, porque não tem como ter skins novas sem pagar, aparentemente. É difícil, mas até tem, mas é muito difícil. E por ter essa inspiração no jogo, eu sempre achei o Overwatch um jogo tecnicamente muito massa. E então a Tracer, o teletransporte, apesar de não jogar com ela, eu acho um personagem massa na mecânica. E trouxe pro Rift Raccoon, modelando ao Dash de Celeste, no sentido de que é uma parte central do jogo esse teletransporte, e não é só uma mecânicazinha que tá em 5 fases, é uma coisa que faz parte do personagem, ele ter esse teletransporte. E claro, né, o Dash não é só de Celeste, o Dash tem vários jogos que tem essa mecânica, então é super normal, na verdade, a gente ter isso aí. Beleza, então uma inspiração em jogos de plataforma, inspiração em um jogo de tiro, AAA, de uma empresa gigante, que não tem nada a ver com Rift Raccoon. Inspiração é isso, cara, é você pegar de vários lugares, porque se você faz um jogo inteiro inspirado em um jogo só, você vai ter uma cópia. Você inevitavelmente vai fazer um jogo idêntico, mesmo que você não esteja fazendo por maldade, você vai acabar fazendo idêntico, porque você não teve vários feedbacks, vários inputs, no caso, né? Várias coisas entrando na sua cachola para modelar e fazer essa coisa diferente com o seu toque único. Então, a minha sugestão para isso, para você se inspirar, para você ter mais inputs para gerar inspiração para os seus jogos e evitar você fazer uma cópia sem querer, mas vamos combinar que cópia normalmente é por querer, né? A pessoa sabe exatamente o que está fazendo quando está copiando um jogo, mas vamos fingir que não. E você deve jogar vários jogos. Você sabe que a Steam agora, ano passado, 2022, ela lançou um negócio tipo do Spotify, de ter toda assim uma trajetória anual, né? No final ele te mostra alguns resumos sobre você. E cara, eu fiquei muito feliz quando eu vi o meu resumo, que eu vi que eu joguei 168 jogos novos em 2022. 168. Eu fiquei entre 0,3% da comunidade Steam em relação a jogos comprados, e eu, quando compro um jogo, eu costumo jogar ele. Claro que dá pra dizer que talvez uns 10 ou uns 18 tenham sido não jogados, mas eu acho que é demais já, acho que menos que isso eu não joguei. Eu gostei muito disso quando eu vi, porque eu pensei, eu sempre pensei sobre mim, cara, é legal, uma coisa legal sobre mim é que eu não tenho como ter um input só quando eu vou fazer um jogo, é impossível, porque eu jogo tanto jogo diferente que acaba, eu até tenho um problema com isso, eu acabo não zerando muitos jogos por conta disso, mas eu não me interesso, porque eu acabo jogando bastante coisa e me divertindo com coisas diversificadas, e isso ajuda muito como desenvolvedor de jogos. Sem contar, claro, esses são jogos da Steam, sem contar os jogos que eu jogo nas lives de quarta-feira. Toda quarta-feira eu faço live jogando jogos dos inscritos, jogos que me mandam, e é em média 5 jogos por live. Então, cara, já coloca aí um monte de jogo a mais nesse 168 da Steam. Isso, claro, sem contar jogos que não são na Steam, né? Tipo Epic Games. Claro, né? Porque eu jogo muito pouca coisa, mas enfim. Nintendo Switch, emuladores, né? Jogo de Nintendo Wii, jogo de GameCube, coisas assim que eu tô jogando às vezes. Isso também acrescentei. Então, cara, talvez aí uns 200 jogos que eu nunca joguei na vida, eu joguei em 2022. Muito massa, sabe? Isso eu fico feliz porque eu consegui viver o que eu falo, né? Eu falo, cara, tenha vários inputs. Se você é aquela pessoa que joga só League of Legends, joga só CS, joga só um MMORPG gigante aí, sei lá, World of Warcraft, Final Fantasy XIV, você fica só nesse jogo
e a sua semana se resume a isso. Ah, essa semana eu joguei só CS, só competitivo no CS. Cara, tá errado. Se você quer ser desenvolvedor de jogos e você não quer fazer uma cópia de CS, você precisa aumentar o seu leque, precisa jogar mais coisas, precisa se esforçar, puxar você. Porque, cara, tem indies novos todo dia na Steam, é impossível você não achar coisas que você curte bastante. E, claro, joga AAA também, não tem nada de errado com jogar AAA. Joguei God of War recentemente, o de 2018, né? Jogo top pra caramba. Super normal você se inspirar nesses jogos grandões também, mas, claro, tenha também os pequenos junto, pra você equilibrar as suas expectativas sobre o jogo que você vai fazer, né? Muito importante isso. Então, cara, inspiração é a maneira ativa de você se comparar e é uma maneira que você faz e é muito positivo e é até vital, essencial para um desenvolvedor de jogos. Mas aí tem a comparação tóxica, que é o ponto principal aqui desse podcast, e na verdade é um assunto muito difícil de falar sobre, porque é uma coisa mais psicológica, é uma coisa que envolve até mesmo pensamentos depressivos, de você ficar se negativando, pode ser até uma tendência psicológica de algumas pessoas. O que eu vou fazer aqui é, dentro do que eu sou capaz, dentro do que eu já passei de me comparar com outros jogos, né, com outros desenvolvedores e com outros jogos, tentar ajudar a decifrar por que isso acontece e tentar trazer maneiras de evitar isso de acontecer. Como eu falei, isso costuma ser mais passivo, ou seja, costuma ser mais sem a gente perceber e costuma ser mais em momentos que a gente tá meio pra baixo. Então, ano retrasado, 2021, final do ano, eu tava de férias. Eu tinha uma tendência a fazer férias mais longas, assim, em questão de 1-2 meses, mas eu mudei isso porque eu percebi que isso estava me dando problemas, que eu demorava mais a conseguir voltar para ativa por conta do tempão que eu passei fazendo nada. Então, em 2021, eu tirei umas férias longas em dezembro, então eu tava jogando Ori and the Will of the Wisps. Se você conhece a franquia Ori, você sabe que são jogos lindos. Lindos visualmente, são lindos sonoramente e tem um game design bem concreto. Tem um polimento nas ações do personagem muito bem feito. Isso é um jogo rechonchudinho, redondinho, bem legal. E pra quem é desenvolvedor, é um jogo de babar. É um jogo de você ficar babando, tipo assim, cara, que obra de arte finíssima esse jogo aí. E eu estava num momento de férias e eu estava passando por uns probleminhas pessoais e eu tava meio pra baixex. Então eu tava, tipo assim, jogando assim, sabe? Algumas horas. Tô fazendo coisa de vídeo agora, não posso. Eu tenho que fazer só coisa de áudio, né? Vacilei aí. Tava meio assim. Pronto, agora eu trouxe um áudio pra ação que eu tava fazendo. Então, a soma de eu estar pra baixex em um momento de férias, em que eu já não tava com a cabeça focada em trabalho, ou seja, muito espaço na cachola pra pensar merda, né? Que é isso que acontece quando a gente tá com a cabeça muito vazia, começa a entrar pensamento ruim. E entrou pensamentos negativos sobre eu, sobre mim, no caso, sobre eu como desenvolvedor de jogos em comparação a Ori and the Will of the Wisps. Eu estava de férias, ou seja, eu não tava fazendo nada em relação ao trabalho, então isso já me gerou um pensamento negativo sobre mim. Cara, enquanto desenvolvedores estão fazendo jogos incríveis como esse, Ori and the Will of the Wisps, eu não somente estou fazendo jogos muito mais simples, Rift Raccoon, Explosive Candy, Super Mario Lift, como eu não estou fazendo nada nesse momento, eu estou aqui jogando. E é um pensamento, foi automático. Eu tive esse pensamento um momento só e, por sorte, eu consegui passar por cima disso fazendo algo, tipo assim, colocando outros pensamentos por cima, né? Como se tivesse, assim, uma mão de pensamento negativo embaixo e eu, pá, em cima botei... soterrei esse pensamento negativo com outra coisa. E eu pensei assim, cara, o que eu tô fazendo? Eu tô de férias, é pra eu me divertir. Todo mundo tira férias, essa galera do Ori também tira férias. Eu tô tendo que me divertir aqui. Eu deveria estar só jogando. Claro, né, como desenvolvedor de jogos, tu acaba sempre pegando uma coisinha ou outra do jogo, não tem como não fazer, né? Mas olha só, cara, tô me cobrando por não trabalhar
durante as minhas férias que eu mesmo me dei, sendo que eu poderia ter dado, sabe? Não foi algo tipo, eu tava com um pouco de dinheiro e precisava trabalhar logo. Não, eu tava de boa financeiramente, eu podia tirar essas férias. E eu comecei a colocar outras coisas, eu comecei a responder a negatividade com positividade, né? O ponto é, você precisa ter essa positividade muito clara na sua mente para você conseguir passar por cima de quando entra a coisa negativa. O negativo, ele vem de maneira passiva, em momentos que você tá um pouco para baixo, e também ele vem de maneira automática. E uma coisa que eu aprendi há um tempo, e uma coisa que serve para qualquer coisa na vida, é que nem sempre o que você pensa é verdade. A gente tem uma tendência a acreditar demais nos pensamentos, como se o pensamento fosse realmente uma verdade absoluta. Como eu estou pensando nessa coisa, ainda mais se a gente pensa sobre a gente mesmo, né? Se eu estou pensando isso sobre mim, deve ser verdade. Deve ser verdade isso que eu pensei sobre mim, sendo que não. Sendo que o pensamento é uma coisa automática, é uma coisa inevitável. E eu acho, tá? É uma coisa estatística que eu vi uma vez. Parece que 80% dos pensamentos são repetitivos e desnecessários. Ou seja, se você colocar isso na matemática, né? Somente 20% dos pensamentos que você tem são produtivos e são pensamentos que você deve levar em consideração. Então, esses negativos que você se compara toxicamente com outros jogos, sempre vão ser pensamentos na parte do 80% que você deve só ignorar. E ignorar, você pode simplesmente ignorar, tipo assim, deixa pra lá isso aí, ou você pode, se for necessário, se você não estiver tão bem, colocar outros pensamentos respondendo essa negatividade por cima desses negativos que você teve. Por exemplo, eu nunca vou fazer um jogo tão bom quanto esse. Resposta, cara, eu sou desenvolvedor há X tempo. Eu tenho ainda muitos anos de vida pela frente, sabe? Quem disse que eu não vou conseguir fazer jogo desse nível daqui uns 10, 20 anos? Sabe, a gente tem que ver o jogo, tem que ver o lance, assim, do lance da vida inteira, né? A gente tem bastante tempo, tem gente que vai fazer jogo mais rechonchudo quando tá já com 20 anos de carreira, com 10 anos de carreira. Então, assim, é um processo que cada um tem o seu. E outra coisa, eu nunca vou fazer um jogo tão bom quanto esse na minha vida. Outra coisa importante, né? Quem que tem a palavra final pra dizer que tal jogo é melhor que tal jogo? Isso é uma coisa que eu acredito de verdade, tá? É uma coisa que eu não falo como, negócio coach, discursinho motivacional. Eu realmente acredito que não existe jogo melhor que outro de maneira definitiva. Marcos, mas tem pontuação do Metacritic, tem pontuação do IGN, tem pontuação dos críticos, tem número de reviews positivos e negativos na Steam, tem muita coisa, cara. É claro que dá pra definir um jogo que é melhor que outro. Vamos combinar que, ok, pode ser possível, mas no fim das contas, quem que pode definir de verdade que tal jogo é melhor que outro? A galera lá dos prêmios de jogo do ano, eles podem. Eles vão dar o prêmio de jogo do ano pra tal jogo. Então, obviamente, esse jogo é melhor do que outro jogo. Cara, jogos são experiências interativas que todo mundo sente diferente. Então, vou dar até um exemplo pra ti aqui. O Rift Raccoon é um jogo de plataforma que não é muito famoso. É o meu jogo, né? O meu primeiro jogo na Steam. Ele não é muito famoso. Então, se for avaliar por nota do Metacritic, que meu jogo nem tem nota do Metacritic, o meu jogo não chega nem no ponto de que a IGN se daria o trabalho de dar uma nota pra ele, né? Por exemplo. Colocar assim em perspectiva do número total de pessoas que gostaram de X jogo em comparação ao meu jogo. É claro que, se for olhar assim, vão ter vários jogos que são melhores do que o meu, olhando por esse ponto de vista. Mas tem um cara que fez um review na Steam que tinha mais de 50 horas no meu jogo, sendo que se você zerar no normal e no hard e você for uma pessoa mediamente boa em jogos de plataforma e você perseverar e jogar freneticamente, você vai zerar o normal e o hard, ou seja, zerar uma vez e jogar de novo, zerar de novo no modo mais difícil, você vai levar umas 20 horas. O cara tinha mais de 50. No meu jogo de plataforma,
que é um jogo relativamente simples. E ele postou um speedrun do jogo. E aí, cara, eu vi coisas que eu nunca tinha pensado em fazer. Eu vi o cara jogando freneticamente o meu jogo, assim, com velocidade. E, assim, ele gostou muito. Ele gostou muito. Esse indivíduo gostou muito do meu jogo. E esse indivíduo talvez pudesse dizer que ele gosta mais do meu jogo do que de Celeste, do que de Super Meat Boy, do que de outros jogos que são inspiração pro Rift Raccoon. Por que não? Quem que vai dizer, não, você tá errado? Alguma vez já aconteceu isso contigo? De você dizer, o meu jogo favorito é X. Aí vem outra pessoa e fala, você tá maluco? Como assim X é seu jogo favorito? Tem o Y aqui, que tem 50 prêmios de jogo do ano, tem reviews extremamente positivos na Steam, tem 40 mil reviews na Steam, a Metacritic dele deu 95. Como que você acha que o jogo X é melhor, sendo que o Y tem tudo isso de coisas boas para suportar, né, a sua benevolência, a sua incrivelidade, se é que isso é uma palavra. Cara, tanto faz, cara. Eu ainda gosto mais do X. Por que eu deveria gostar mais do Y, sendo que eu gosto mais do X? Eu deveria mudar de ideia porque o Y tem mais prêmio? Isso não faz sentido. Ou seja, o seu jogo pode ser o favorito de alguém, de uma pessoa ou de várias outras. Então, pra mim, isso é o que importa. Eu não vou ficar assim, cara, eu não vou nem mais me importar em fazer jogo, porque eu não vou mesmo fazer um jogo tão bom quanto Ori, não vou fazer um jogo tão bom quanto Hollow Knight, nem vou me esforçar, não vou fazer. Cara, isso é um pensamento, assim, que pra começar ele tá errado, porque quem é que vai dizer qual é melhor que o outro, né? Claro que se você for, eu tô falando aqui de uma maneira um pouco mais otimista, né? Se você for olhar, mas os aspectos técnicos de tal jogo, usa tecnologia tal, teve tudo isso de review, é claro que ele é melhor, assim, pela lógica. Mas, no fim das contas, isso não importa. Se você for olhar, você tirar, o jogo lá é melhor que o meu. Você tem que ver isso como a sua opinião. Pode ser que essa seja a opinião de várias outras pessoas, mas vai ter aqueles que discordam, que vão dizer, não, o seu jogo é melhor, o seu jogo é top, eu gosto muito do seu jogo. E isso é o ponto que tem que ser mirado. Tem que ser mirado nessa situação de você começar a negativar demais o seu jogo por conta de tal jogo ser melhor que o seu, né? Isso é relativo. O jogo é melhor que o outro, pra mim é um grande depende. Não é o jogo ter mais pontuação no Metacritic, ter mais reviews positivos na Steam, ter uma tecnologia mais avançada para criar ele. Ele usa... ele teve programação na mão. O jogo foi programado no braço. O cara fez o jogo inteiro em Java. E você fica aí fazendo seu joguinho no Construct, fazendo joguinho no Game Maker, e você tá achando que seu jogo tem como ser considerado bom ou até melhor do que o desse jogo que foi feito na mão, no XNA Framework. Cara, por que não? Sabe? Por que não? A tecnologia tem que ser um definitivo disso. Entende? É isso que eu tô querendo trazer aqui. Que a comparação, ela é algo muito relativa e que você pode, sim, sobrepor os pensamentos negativos com... Cara, alguém pode preferir o meu jogo. Várias pessoas podem preferir o meu jogo em comparação àquele lá. E mesmo que a pessoa que prefere o teu jogo até pode dizer, não, realmente, aquele jogo lá que todo mundo vangloria é um jogo tecnicamente incrível. Cara, os gráficos deles são incríveis. São até melhores que os do teu jogo. Só que eu ainda assim tenho um apego maior pelo teu. Por quê? Porque o jogo é uma coisa muito, muito grande. O jogo não é só a arte, o jogo não é só o game design, só a música. O jogo é também os sentimentos que ele traz. Como ele faz tu se sentir. E isso é algo muito de pessoa para pessoa. E, novamente, né, isso desqualifica o negócio do meu jogo é pior do que aquele jogo lá. Isso, claro, também serve para jogos pequenos. Se você está comparando o seu jogo pequeno com um outro jogo pequeno, também leve isso em consideração. Porque é uma coisa que eu me preocupo com as minhas lives de quarta-feira, que eu faço análises dos jogos dos inscritos, eu sempre me preocupo em... Eu tento ser neutro o máximo que eu posso para não trazer sentimentos de
putz, o Marcos preferiu o jogo da outra pessoa. Eu não gosto de passar esse sentimento, mas é inevitável, porque eu tô analisando os jogos de maneira técnica, de maneira mais lógica, mas também eu tô jogando como jogador, depositando as minhas emoções e sentimentos naqueles jogos que eu recebo. Então é natural que alguns eu vou receber, eu vou ter um apego maior e vou me interessar mais, vou elogiar mais, vou falar mais bem, vou ficar mais feliz jogando, porque é um jogo que faz mais o meu tipo, que me traz melhores sentimentos, só que não torna o jogo da outra pessoa que eu não gostei tanto, ou que eu até gostei, mas gostei mais do outro, não torna o jogo da outra pessoa pior, fundamentalmente. Porque isso é totalmente relativo, é totalmente de pessoa para pessoa. Então, mesmo que você esteja criando seu jogo agora e você não tá no ponto de comparar o seu jogo a jogos gigantes que venderam milhões, mas você tá comparando o seu jogo a jogos que estão em desenvolvimento por desenvolvedores com o mesmo nível que você, assim, em relação a lugar que mora, em relação a finanças, em relação à equipe. Se você fizer isso também, toma cuidado. Porque não é porque, olha só, o cara colocou agora uma feature que o jogo fica em 2D e 3D simultaneamente. Olha só, nem sabia que isso era possível. Tô falando uma coisa aleatória aqui. Aí você fica, eu não tenho capacidade técnica pra fazer isso no meu jogo. Mas, cara, você teria lugar pra encaixar essa feature no seu jogo, sabe? É importante pro seu jogo isso? Não é? Então, cara, esquece. É importante? Pesquisa, tenta implementar também algo parecido. Porque aí você muda, né, a comparação negativa para uma comparação de inspiração. Aí você mudou o lance. Olha só, o cara fazendo um jogo na mesma engine do que eu, ele usou o Behavior Twin de tal maneira que eu nunca tinha pensado antes. Que massa, vou começar a usar também. Caramba, cara. Se você conseguir reverter toda a comparação tóxica que você faz de maneira automática em uma não comparação, em você abafar toda ela com pensamentos positivos e você conseguir esquecer que você falou negativamente assim de você ou do seu jogo, ótimo. E se você conseguir reverter a comparação negativa em uma inspiração que pode te ajudar no projeto atual ou em projetos futuros, melhor ainda, cara. Melhor ainda, você conseguiu assim tirar de letra o lance da comparação. Mas se você estiver numa situação realmente negativa, em que é só você ver qualquer jogo, qualquer coisinha que você vê, que tal pessoa posta, que tal canal posta, você já fica todo negativo começa a diminuir a frequência. Né? Como eu falei lá no começo sobre o fazendeiro, aquele fazendeiro, a vantagem dele é que a vantagem e a desvantagem é que ele não tinha muita gente para dar inputs, para dar toques sobre o trabalho dele, por tabela, né? Por ele ver as pessoas trabalhando. Se é um fazendeiro hoje, ele vê ali o canal Fazenda 24 Horas no YouTube, ele vê ali o Instagram Sua Fazenda Top, o perfil do Instagram que posta, né, fazendas tops todo dia. Ele posta 5 fazendas tops todo dia. Cara, você consegue pegar muitos feedbacks, muitos inputs para se inspirar. Ou se você estiver numa situação negativa mentalmente, você vai trazer muitos feedbacks negativos para você mesmo, né? Muita redução do que você realmente é e começa a sentir um fazendeiro impostor que não deveria nem estar na alface. Que você não serve para plantar nem sementes difíceis, quem dirá alface. Eu acho que alface é fácil, não sei o que tô falando aqui. Mas, se você tiver assim, começa a reduzir a frequência do que você assiste e do que você vê que cria esses pensamentos negativos. Porque você consegue controlar e você consegue modificar o pensamento se não for tão frequente. Né? No meu caso ali, quando eu contei a história do Ori, claro, aconteceram outras vezes, mas é mais pausado. É tão pausado que eu consigo mudar o pensamento. Mas se você tiver todo dia vendo conteúdo que sempre tá criando esses pensamentos, se você vê, por exemplo, 10 conteúdos que te fazem ter esse pensamento, reduz pra 2. Porque eu sei o que acontece, né? Você fica assim, cara, quando eu vejo um post desse Instagram, parte de mim quer continuar seguindo, porque é muito positivo o que ele posta, são coisas inspiradoras, mas outra parte quer parar de seguir, porque sempre que eu vejo essas coisas bem legais, eu fico pensando mal de mim.
Eu fico tipo assim, nossa, cara, eu não consigo fazer isso tão bem. E essas pessoas aí conseguem, e portanto eu não mereço fazer isso e tudo mais. Então, eu convido você a parar de seguir por um tempo. Você escolhe apenas um ou dois desses canais ou desses devlogs que você acompanha para seguir, até você recuperar o seu estado mental mais positivo e você conseguir voltar a seguir esses outros conteúdos inspiradores que não são todos negativos, né? Porque quando eu falo esse conteúdo de comparação, você não compara com um conteúdo que é tipo assim, um cara postou uma mecânica que ele fez falando assim, olha só como eu sou foda, você é um lixo, você não faz nada direito. Ninguém posta conteúdo assim, até onde eu sei, né? Então, esses pensamentos você que cria, não é o conteúdo que cria. O conteúdo é só uma mecânica legal, ou é só uma arte legal, ou é só uma coisa até com o objetivo de inspirar. Mas, né, por você não estar muito bem, você acaba negativando aquela coisa que era pra ser boa. Então, não é porque era pra ser boa que vai ser boa. Se tiver te fazendo mal, você deve sim dar uma pausa, parar de seguir, parar de acompanhar, para voltar depois quando você estiver melhor. E você ficar melhor, claro, se for necessário você fazer terapia, não sei quão sério é essa coisa, né, para ti. Se for muito sério, né, atrás de uma pessoa profissional para te ajudar. Mas se for algo leve, tipo assim, eu tô de boa, é só porque de vez em quando eu tenho esse pensamento, eu vou parar de seguir um pouco essas coisas aqui para melhorar. O tempo vai ajudar a melhorar, porque tu diminuir essas comparações que você tem, vai fazer que você pense menos negativamente de você e vai tirar a criatividade do seu cérebro de pensar mal de si mesmo. E você vai parando consequentemente, né? E uma coisa boa também é que você vai continuar trabalhando no seu jogo. Você vai continuar fazendo o seu projeto e vai chegar um acúmulo de coisas boas que você fez. Superações que você teve. Mecânicas que você não conseguia fazer, que você conseguiu, uma arte nova que você implementou que ficou muito legal, e isso tudo vai tornar o seu pensamento sobre si mesmo mais positivo, e você vê esse tipo de conteúdo inspirador ou conteúdo post de outras pessoas, não vai fazer você se sentir um impostor, porque você elevou a maneira que você vê você mesmo. Então, assim, se você se vê como um cara mais profissional ou uma mulher mais profissional e você vê um conteúdo profissional e você se vê da mesma maneira, se vê como muito capaz também, você não vai ter esse pensamento de impostor mais assistindo esse conteúdo. Como eu falei, cara, não é que o conteúdo serve pra te prejudicar. Esse conteúdo tá ali porque ele tá ali, ele quer inspirar, ele quer, enfim, informar. Ele não tá ali pra apontar dedo pra você e pra dizer que você é ruim. Não, os conteúdos não fazem isso. É você que faz consigo mesmo, né? E isso só gera problema pra ti. Porque aí você fica se rebaixando, aí você para de fazer o que você tá fazendo e começa a ficar borocochô e o seu jogo para de ser feito. E o importante é, você tem que conseguir equilibrar as expectativas que você tem consigo mesmo, porque se você vê, por exemplo, um jogo no Instagram que está sendo feito, vamos supor aí, há 3 anos, um jogo que já está bem robusto, visualmente bem legal, mecânicas bem polidas, você vê essas mecânicas e você pensa, nossa, o meu jogo aqui que eu tô fazendo há 1 mês não tá desse jeito. Poxa, né, cara? Aí tu tá de sacanagem, né? Mas acontece isso que é engraçado. Tu pensa isso automaticamente. Então equilibra, né, cara? Não, o cara tá fazendo há 3 anos, tô fazendo há 1 semana, sabe? Sempre traz pra sua situação. Eu não tenho tanta renda assim pra colocar em cima do meu jogo, então é óbvio que não vai ter uma arte tão boa assim. Eu não tenho tanta qualidade técnica ainda, porque eu comecei há X tempo, então é claro que não vai estar assim. Então assim você equilibra e você também ajuda a tranquilizar mentalmente, né, o que você tá pensando aí. O objetivo não é eliminar totalmente os pensamentos, né? Claro que esse é o objetivo, mas não é tão possível. O principal é você conseguir eliminar a maioria, porque daí o resto não vai fazer impacto em você. Se sobrar só 1 ou 2 pensamentinhos redutores aí por dia, isso não vai ser o suficiente pra te derrubar e fazer você parar de fazer o seu jogo. Beleza, cara, espero que esse papo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, dá um like, comenta aí embaixo
se você se identificou, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma. E, cara, conheça os meus cursos no site marcosgamedev.com. Na descrição também tem os meus jogos na Steam. Ou melhor, no site você também vê lá no cantinho, tem um botão da Steam e você clica lá e você vê os meus jogos na Steam. Espero você em outros conteúdos e também nos meus cursos lá no site. Vem aprender comigo e vamos seguir em frente, então, continuar criando os jogos sem ficar se comparando toxicamente com outras pessoas. Beleza? Valeu e até a próxima.